É hoje, minha gente. Hoje começa a entrar em vigor RDC 430. Finalmente, depois de anos aí aguardando, né? Desde 2017, consulta pública, veio 304, toda aquela novela, finalmente hoje entrou em vigor. E a minha convidada de hoje para a gente comemorar, né, nesse nível aí, é a minha teacher aí, Liana Montemor, minha professora de Cadeia do Frio do Instituto Racine. Eu vou deixar ela se apresentar um pouquinho aqui para vocês. Já quero desde já agradecer aceitar o convite aqui para o nosso bate-papo, Li. Muito obrigado mesmo. Essa troca que a gente está trazendo, não só contigo, Cleiton, Kleber, são profissionais renomados mesmo da área aí, já há anos no mercado. É importante para a gente conseguir trazer para a galera que está assistindo aqui de casa mais informações referente realmente a essa resolução que gera ainda tanta dúvida no mercado. Então, mais uma vez, seja muito bem-vindo e obrigado aí por aceitar o convite. Aê, obrigada a você. É muito bom estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. É sempre uma honra estar participando com você, Lucas. Eu não sei, eu tava rindo esse tempo todo, mas pensei, né? Hoje é dia 16 de março. Será que a gente deve mesmo estar com esse sorriso estampado? Ou será que a galera tá arrancando os cabelos para fazer esse para saber o que faz a partir de agora, né? Então, é uma honra participar. Você escolheu a dedo os profissionais para estarem no talk show, sem dúvida. Cleiton, Kleber, profissionais muito capacitados do mercado, com muito conhecimento. Então, para mim é uma honra estar aqui junto de vocês, junto deles. Pô, brigadão mesmo. E vamos ver, né? Vamos ver se a galera não tá ficando careca já, mas eu acho que a ideia é fazer um bate-papo descontraído aqui, né? Pra galera realmente conseguir absorver o conteúdo sem ficar desesperado. E, assim, eu sempre começo os bate-papos, Li, deixando o convidado mais à vontade para falar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional. Então, eu vou abrir também aqui espaço para você falar um pouquinho. Todo mundo que eu estou entrevistando é farmacêutico, então esse é um ponto crucial que eu trago nas entrevistas também, que é para o mercado se conhecer os profissionais que existem hoje disponíveis na área, que podem nos ajudar. Então, sem mais delongas, fala pra gente um pouquinho da sua trajetória, como que você foi parar aí na Cadeia do Frio, conta tudo aí pra gente. Nossa, eu adoro contar essa história. Eu sou farmacêutica, fazia pós em cosmetologia, porque eu trabalhava em drogaria e eu queria sair da drogaria, né? Eu gostava de trabalhar na drogaria, a drogaria não é problema nenhum para o farmacêutico, mas eu queria sair, eu queria outras coisas, então eu comecei a fazer pós em cosmetologia. E num determinado momento eu fui convidada para uma vaga, né, no Hospital das Clínicas. Eu fiz uma prova, eu passei, e aí a vaga embargou, né? Eu pedi demissão da drogaria onde eu trabalhava e a minha vaga foi embargada. Então, assim, eu tava, né, agora eu vou contar um pouco da minha vida pessoal. Para mim ainda é esquisito falar da minha vida pessoal em rede nacional, mas eu tava com meu pai desempregado na época. Então, estava uma situação financeira muito difícil na minha casa, né? Porque eles ainda disseram para mim na drogaria: você quer voltar, mas você vai voltar como gerente. Eu falei, cara, eu não vou dar essa mancada, né? De voltar, assumir um cargo de gerente, você tinha que trabalhar no final de semana. Não tava afim. Aí eu peguei e falei, pô, vai ser de sacanagem, porque daqui a pouco eu vou procurar outro emprego, então vou me comprometer com a verdade, né? Com o meu valor e o meu propósito, que é não estar trabalhando na drogaria. E eu não aceitei. E aí o meu cunhado, que faz, nada a ver, né? A Polar são vários grupos, na verdade o grupo Polar é formado por várias empresas, e uma dessas empresas é a Polar Empreendimentos, que na época nem tinha esse RG, esse CPF, né? Mas eles tinham algumas construções, então o Paulo, que é o dono da Polar, junto com o meu cunhado. E o meu cunhado falou para mim, Ali, ele precisa de uma farmacêutica para vender gelo, para fazer não sei o que lá do gelo. Eu falei, cara, vou lá ver, né? E foi muito legal, porque quando eu cheguei lá, ele falou para mim, olha, eu sou uma empresa, foi a primeira empresa a ter um farmacêutico, né? Hoje, as empresas que vendem soluções para cold chain, elas tomam essa frente, mas o Grupo Polar efetivamente foi a primeira e eu fui a primeira delas. Então, quando eu cheguei lá, ele falou assim, olha, a gente precisa
trazer os requerimentos técnicos da indústria farmacêutica, e para isso eu preciso de um farmacêutico. Então ele teve uma sacada muito boa para investir no mercado de forma coerente, né? Trazendo um requisito técnico para o embasamento daquilo que ele queria ofertar. E eu não tinha ideia do que era a cadeia do frio, eu não tinha ideia como se fazia uma qualificação de uma caixa. Isso faz 15 anos, né? Esse mês eu completo 15 anos de Grupo Polar. E foi uma experiência muito boa, eu tive muito apoio dos profissionais da área, a cada novo ensinamento, eu trazia isso para dentro da Polar. O Paulo sempre foi um cara com uma cabeça muito aberta, ele de fato queria entender quais eram as necessidades do mercado e trazer um trabalho diferenciado. E foi aí onde eu comecei, aprendendo tudo na raça, estudando muito, porque pensa, a gente não tinha nem processo de qualificação estabelecido aqui no Brasil. Estudei, fui atrás, aquele que eu entendia que tinha um pouco de conteúdo para me passar, eu sugava o máximo que eu podia, né, de informação, e essa é uma trajetória que eu tenho muito orgulho. No final, só vou contar mais uma coisa aí, nos primeiros meses de Polar, o Hospital das Clínicas me chamou de volta e falou: olha, tem aqui, a vaga saiu, você vai querer a vaga? Eu falei: não, porque agora eu encontrei aqui o meu propósito e eu vou continuar fazendo o trabalho que eu comecei. E foi assim que eu entrei nessa fria que é a cadeia do frio. Que show, cara. Eu não sabia da história também, não. Bem interessante. Eu não sabia? Não sabia da parte da Polar Empreendimentos, tudo, do seu cunhado, não sabia, cara. Como você foi parar mesmo, de fato, lá, bem bacana. E um ponto importante, Lu, que eu acho que vale a pena a gente mencionar, é que, assim, tem muitos profissionais que me procuram e devem te procurar também, né, perguntando sobre, como é que eu faço para entrar? A gente vê muita gente no mercado de logística, de cold chain, a gente vê muitas pessoas que estão infelizes na carreira, né? E eu sempre disse assim, que a Polar, para mim, ela era um teatro, né? Eu poderia sentar na cadeira e assistir a peça acontecer, e eu poderia subir no palco e fazer a diferença. Eu tenho certeza que eu subi no palco e eu fui protagonista dessa história junto com a Polar, né? Então, eu acho que toda a garra, a determinação me ajudaram muito a chegar profissionalmente no momento da minha carreira onde eu cheguei. Então, se eu pudesse deixar uma hashtag, fica a dica, seria: tenha determinação e garra para saber aquilo que você quer, né? E correr atrás do seu sonho, do seu propósito, do seu valor. Sem dúvida, sem dúvida. Você levantou dentro alguns pontos aí, mas pontos bem interessantes. Eu estava até falando com o Cleiton, né, no último bate-papo com ele, que era justamente o ponto de vocês profissionais que estão mais tempo na área e pegaram a parte da distribuição, da logística como um todo, ainda muito precária a nível regulatório. Então o Cleiton também estava passando a visão dele, o quão difícil foi, né? Porque a gente estava entrando no tema da facilidade de encontrar a informação agora, né? O que esperar do profissional farmacêutico, e o Cleiton estava passando justamente esse ponto. Então, é de tirar o chapéu, é um desafio enorme. Eu venho da geração mais recente aí, mas é um desafio enorme, sem dúvida, saber o que vocês enfrentaram já no passado, né? A gente pegou, querendo ou não, agora as coisas já mais mastigadas, né? Eu entrei focado mesmo no cold chain, já tinha o guia de qualificação de transporte, de produtos biológicos, então eu já peguei ele mais, né, instalado, vamos dizer assim, regulado. Então, sem dúvida, tiro o chapéu para vocês aqui. Mas vou entrar aqui assim, já para a gente falar, preto no branco, na sua opinião, agora é para valer? A 430 entrou em vigor e vai ficar, é isso? Não precisa nem terminar a frase, é claro que é para valer. Sim, com certeza absoluta, né? Não tem mais volta. E você sabe, Lucas, que era uma angústia minha enquanto profissional da área, essa história dos medicamentos de 15 a 30 graus serem transportados sem nenhum controle de temperatura, porque eu vi muita coisa, né? Eu vi muita pomada mudando de fase, eu vi muito produto biológico sendo perdido,
na época que nem tinha o guia, né, de qualificação. Então, era uma angústia muito grande. E apesar de ser uma implementação muito difícil, né, e a gente tem uma tendência de ser um pouco reativo e um pouco contrário às mudanças, né, sejam elas de qualquer natureza, eu acho que no final, depois que a roda começar a girar e que as coisas estiverem engrenando, a gente vai agradecer por ter passado por tudo isso, né, da dificuldade da implementação, porque eu acho que é um ponto muito positivo para o nosso país e para, claro, né, o paciente que está no final dessa cadeia e que temos uma vida a prezar. Então, a RDC não tem mais volta, gente, não adianta mais agora. E eu gosto muito de uma imagem que o Kleber coloca nas suas palestras lá, que é a figura de um bebê, assim. E o interessante dessa imagem, para o pessoal entender assim, ele é um bebê, mas ele não chega até a fase adulta, assim, não chega ao homem. E ele é o bebê e chega até a fase de ficar em pé. E nesse slide aí que o Kleber coloca, é a apresentação, a evolução da legislação sanitária aí para a logística farmacêutica de medicamentos. Então eu acho que tem muito espaço ainda para crescer. A resolução, ela sim é um marco, sem dúvida, muito importante, exponencial, mas a gente precisa trazer muitos temas ainda dela à tona, né? Para, por exemplo, trazer dados mais objetivos, métricas mais concretas, né? Para realmente a gente conseguir se harmonizar com os principais guias de lá fora, né? E aí, assim, eu vou complementando e trazendo. A RDC, ela foi, principalmente, né, o principal marco dela foi por conta, inclusive, das transportadoras, porque até então a gente estava mega refém aí de uma legislação sanitária aí bacana para esse tipo de atividade. E ela veio realmente 430, trazendo todas as atividades, né? Então, o armazenamento, distribuição, transporte. E aí, para transportador especificamente, o que você acha? Qual é o efeito prático realmente que a 430 vai trazer para a galera, assim, para o mercado como um todo? O que a gente pode esperar do profissional farmacêutico que trabalha em transportadora daqui para frente? Qual a postura que a gente precisa exigir dele? Qual o conhecimento técnico que seria interessante que ele agregasse para a empresa dele? Fala pra gente mais ou menos a sua visão em relação a esse assunto. Nossa, enquanto você foi falando, já foi passando um monte de coisa na minha cabeça, mas é assim. A legislação, realmente, essa figura do bebê, ela ilustra muito o momento que a gente está passando, e não só para o setor regulado, né, mas também para a agência regulatória. Eu tenho treinado aí, tenho feito uma capacitação com os auditores fiscais da Anvisa, né, e das Visas também, para trazer um pouco de entendimento e de maturidade mesmo da experiência logística, como que isso acontece. Então, é novo para todo mundo, né? Tem uns que sabem mais um ponto, tem outros que se especializaram em outro, mas efetivamente a gente vai começar a ver agora como que isso vai acontecer na prática. Agora, sobre o gancho, né, que você colocou das transportadoras, eu acho que o mais desafiador, e aí é para todo o mercado, não somente para os transportadores, mas é o fatídico artigo 64, né? E também o 84, que, aliás, gente, by the way, começa hoje a exigência do monitoramento térmico dos produtos termoláveis, que são aqueles que possuem a sua temperatura igual ou inferior a 8 graus, né? Então, hoje, as empresas já têm que começar a fazer esse monitoramento. E para o profissional farmacêutico, Lucas, a gente podia ter uma lousa aqui, né, para eu poder ilustrar para você. Mas todas as vezes, por exemplo, que eu contratei profissionais para estarem no nosso time do Valida, do Laboratório de Ensaios Térmicos, a gente nunca contratou ninguém que tivesse experiência, né, em qualificação de cadeia do frio, das embalagens térmicas especificamente, porque eu sempre acreditei muito que, mais do que o conhecimento técnico, obviamente para algumas áreas, não para todas, né, vou te falar da minha experiência, mas mais do que o conhecimento técnico é a vontade de aprender. Então, tem aqueles que não sabem, mas querem, né?
ele quer aprender, ele está disposto a aprender. Então, esse profissional tem um valor muito grande para mim. Esses dias, uma pessoa me procurou no LinkedIn e falou assim, olha, eu estou fazendo uma revisão aqui de protocolo, de documentação, será que você pode me mandar o modelo? Eu pensei, cara, as pessoas querem mesmo as coisas muito mastigadas, né? Então, assim, me manda aí o seu modelo de protocolo. Então, esse profissional, que é o profissional que ele não tem o conhecimento técnico, mas ele está afim de estudar, de aprender, né? Tá aberto a isso, ele tem um valor muito grande para mim, tá? Então, essa é a minha opinião particular sobre a contratação de farmacêuticos para esse trabalho. Obviamente, para aqueles que tratam de assuntos regulatórios, a experiência é muito importante, né? Quando você tem experiência em logística, em assuntos regulatórios, em garantia da qualidade. Mas desse cenário, eu prefiro não falar, né? Porque eu vou falar aqui do meu mundo, mas para mim é isso que tem muito valor. Aqueles que realmente querem e são determinados a desenvolver um bom trabalho. É muito interessante essa parte que você comentou, principalmente do protocolo, para as pessoas terem uma ideia. A gente precisa parar de ficar um pouquinho na mesmice, assim, sem querer se propor a evoluir, a conhecer, a ir atrás, né? E passar a conhecer principalmente os guias internacionais, tudo, para ter um conhecimento. Principalmente os suplementos da WHO falam sobre como montar um protocolo de mapeamento térmico, por exemplo, né? Então é interessante esse ponto. Li, eu vou fazer o seguinte, antes da gente entrar na próxima pergunta, eu vou pedir para o pessoal de casa acompanhar o próximo episódio, tá? Que já estourou o nosso tempo. Então a gente vai continuar no próximo episódio. Se você quiser assistir na íntegra, vai ter lá no nosso podcast. Você vai poder acessar, vai ter inteiro tudo que a gente bateu o papo aqui, beleza? Até já já então, galera.